Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. O meu nome é Duda Falcão e hoje eu converso com a minha amiga Sandra Abrano, escritora e editora da Bandeirola. E aí, Sandra, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, não. Oi, pessoal. Oi, Tudo pessoal. bem? Não sei se Obrigada, vai ser de Duda. manhã, de noite que o pessoal vai ver, né? Gravação é assim mesmo. Muito Obrigada, obrigado. Duda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por estar aqui comigo, né? E dedicar um pouquinho do teu tempo para a gente poder conversar, né? Conversar sobre literatura, conversar principalmente sobre o teu trabalho como escritora e o teu trabalho como editora da Bandeirola. E aí, Sandra, te apresenta aí para o pessoal, né? O que tu já andou escrevendo por aí, os teus livros, fala do Vestígios, né? Que tu publicou pela própria Ah, editora. Conta aí um pouquinho para nós sobre essa trajetória. bom, a minha trajetória é meio longa, quer dizer, eu sou editora há muitos anos, eu me afastei do trabalho em grandes editoras já há algum tempo, e escrevi Vestígios nesse período. O trabalho de editora é muito engraçado, Duda, você mais do que ninguém pode dizer isso. A gente perde a voz. Quando a gente trabalha no texto do outro, né, a gente tem que trabalhar com o sotaque do outro, com a forma do outro. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o nosso sotaque, as características, a nossa voz como escritor, né? Isso é complicado. Então, quando eu me afastei do trabalho de editora, eu demorei tipo uns 5 anos lendo e escrevendo um monte de bobagens ruins, né? Até readquirir uma coisa que eu achava que era a minha voz, né? Até identificar, né, o período, o que eu achava que era legal. E aí eu comecei com Vestígios, né? Então eu comecei primeiro com uma pesquisa, e esse livro transcorre de 1976 ao ano 2000, então cobre um período que vai da ditadura militar, um período que é muito agressivo da ditadura militar, em que ocorrem mortes, sumiços, enfim, quando se conversava sobre abertura política, mas assassinatos eram cometidos e um monte de barbaridades, bombas, enfim. Então, de 1976 ao ano 2000, que a gente marca, assim, quer dizer, é um período de uma transição para uma democracia, para a eleição, né, de 1990 em diante. Então, eu demorei muito na pesquisa, e demorei muito para escrever esse livro, que tem muito a ver também com a história, né, com a minha história, Eu identifiquei, coloquei como pano de fundo a Vila Maria, na cidade de São Paulo, porque eu sou uma leitora, assim, óbvio, né, como todos os editores, a gente é leitor há muitos anos, e eu senti uma falta tremenda de identificar a cidade de São Paulo como personagem, porque, assim, acaba tendo ou uma periferia muito violenta, muito empobrecida, muito complicada, enfim, que todos nós conhecemos, porque faz parte da nossa vida, ou então uma coisa muito de elite. A Vila Maria é um bairro completamente intermediário, não passa metrô, tem uns ônibus que estão sempre cheios, é sempre muito complicado, tem ótimas escolas estaduais, tem uma praça, tem uma igreja, enfim, é como qualquer cidade, né, do Brasil. Então, eu decidi colocar nesse bairro, que é um bairro que não chega a ser nos extremos da periferia, mas vamos dizer que é uma porta de entrada na periferia da Zona Norte paulistana, que é muito pouco conhecida, mais próxima do Centro Velho, mais distante da Paulista, né? Então, é esse Claro. tipo de população. Eu que sou turista, passo perto, né, só do metrô, dos locais mais conhecidos, né, e acho que grande parte das pessoas é isso aí mesmo, né, de a gente ficar conhecendo um outro espaço a partir da leitura, né. É um outro espaço mesmo, é uma outra população, que é uma população também empobrecida, trabalhadora nas indústrias paulistanas, né, ou de Guarulhos, quer dizer, são extremos da cidade, em que se demora para chegar em casa, são casas mais simples, mas assim, tem os confortos necessários, quer dizer, as pessoas têm trabalho em alguma parte das vezes. Então, é essa São Paulo
que eu quis retratar, que é uma São Paulo grande, né, e não é de extremos, né, e esse bairro em particular tem um monte de galpões, como fica perto da Dutra, então, assim, os galpões são de transportadoras, né, então é um bairro, assim, que tem as casinhas, né, pequenas, etc. e tal, tem uma população trabalhadora, principalmente na indústria, né, de Guarulhos, mas tem muitos galpões, né, então uns espaços meio assim, meio lúgubres e cheio de gente que vem de toda parte da América do Sul, do Nordeste, do Sul, enfim, de todos os lugares. É um bairro que transita muita gente de fora, né? E nesse bairro vem se instalar uma transportadora que é comandada por um coronel da época do regime militar, que é ligado, né, à época da repressão, né, aos órgãos repressores do período, de 1976, e quem administra é um cara que também trabalhou no sistema de informação, é um agente secreto, é um ex-agente secreto. Então, assim, os personagens que eu quis retratar são os personagens não de mando da época da repressão, né? Eles participaram, eles perpetraram violência, eles foram os executores de mandos, mas eles não eram generais, eles não eram grandes industriais, não era nada grande, entendeu? Eles eram os pequenos, os perpetradores que botavam a mão na massa, né, com as suas contradições, famílias e percalços. Então, olhando pela perspectiva da história, seria uma micro-história, né? Vai lá. Exatamente, é um olhar por baixo, entendeu? De quem executa, de quem é subalterno, de quem obedece ordens, mas que, enfim, que corrobora aquilo, porque senão sai fora, claro, né? Que o cara está ali para o que der e vier. Então, é essa pesquisa histórica que eu fiz. Quem eram os caras que estavam ali? Quem eram os agentes secretos? Quem é que ia colocar a escuta? Quem é que ia perseguir? Quem é que ia matar? Quem é que ia fazer todo o serviço sujo da ditadura militar? Né? Então, o Vestígio se ambienta com esse tipo de personagem. É óbvio que tem outros, né, que se relacionam, que tinham as suas vidas, que eram estudantes secundaristas, ou que é uma mulher trabalhadora, bancária, enfim, um sambista, né, que também faz parte do nosso cotidiano, mas principalmente o que está por trás é a história dos agentes secretos de 1976, né, no auge, quando eles tinham o mando, né, tinham a voz, perpetravam a violência, ao período de entrada da democracia, do período em que eles perderam tudo aquilo e se viram, assim, de algoz a caçados, né? E o que é que aconteceu entre eles, com eles, e para onde eles foram? Quer dizer, é o baixo escalão servindo para o que a gente tem hoje, tráfico de armas, estabelecimento de outro tipo de estrutura, que é o que a gente sofre hoje com a violência, né? Então, é a instalação de outro tipo de mando, né? Desse período, de outro tipo de violência que nos atinge a todos. E né? em Então, termos, é horrível. em termos de gênero literário, parece que busca lá algumas coisas de literatura policial hard-boiled, né? Uma estrutura que vai lá, né, no fundo da corrupção, do que está acontecendo, né, nessas estruturas mais escondidas que a gente não vê, né? Eu acho isso bem legal, porque tu consegue ver um cenário, descortinar um cenário que muitas pessoas não estavam nem ligadas na época. Para muitos a ditadura estava tudo bem, né? Então a gente precisa espanar o pó, né? Mostrar assim lá embaixo como é que as coisas funcionavam, e a ficção acaba também servindo muito bem para isso, né? Além, claro, né, do jornalismo, da história, né? A ficção é como se a gente pudesse entrar junto e acompanhar aqueles personagens, né? Mas sabe o que é pior desse livro? Esse livro foi lançado em 2018, mas quem ele descreve, o personagem que ele descreve, veio ao poder nesse período, cara. Todo esse baixo escalão, no final, estava no governo federal, estava na presidência, estava nos vozes de mando.
entendeu? Então, ele ganhou uma atualidade no período desse último governo que passou, impressionante. Quer dizer, esse cara foi retratado aqui, né? O que me dava muito nervoso, assim, quer dizer, é o percurso deles, né? Claro, e é um governo que fez de tudo para se manter no poder, né? E se manter no poder pensando que poderia, né, amordaçar todo mundo, né? Acabar com democracia, né? Dar golpe. Né? Então, para ver Exatamente. como esses caras aí são muito perigosos, né? Nossa, e aí eu fico pensando nesse lance da ficção, né, de escrever, de como, no fundo, a gente coloca, né, impresso, ou, enfim, nas variadas formas, coisas que, assim, vão e retornam, vão e retornam, vão e retornam, quer dizer, é uma história que se repete, né, e traz um tanto, de verdade, assim, um bordão desse livro quanta ficção, quanta realidade cabe em uma ficção, e é bem isso mesmo, né. Mas, Essa história que se repete nos alerta sempre para uma coisa, que a gente não pode deixar de lutar, a gente tem que estar sempre em alerta, né? A gente tem que estar sempre em alerta e vendo que a democracia é algo frágil, né? Que precisa ser protegida, né? E é isso, né? A literatura, nesse caso, nos ajuda a pensar, né? Nessas questões, com certeza. E além desse livro, eu não vi ali tu lançar outro. Tu está escrevendo outro livro, Sandra? Como é que é? A minha vida de Ou tu editora é tão está instigante. editando? A minha vida de editora é muito instigante, porque assim, eu estou na Odisseia Fantástica, enfim, quer dizer, eu escrevo ficção mais ligada ao mistério, ao policial, ao thriller, porém eu tenho uma paixão muito grande, assim, o meu gosto vai do mistério à ficção científica, ao insólito, né? Claro, e a própria ficção policial ou de crime aí, a que tu escreveu, né, ela está trabalhando com histórico, né? Tu não usou aí um sobrenatural e tal, mas a ficção policial, ela, em vários momentos, ela pode se juntar com o sobrenatural, com a ficção científica, né? Então a gente tem vários exemplos aí muito interessantes disso. Inclusive, por exemplo, a ficção policial da Daniela Funes, né? O Êxtase do Vampiro em Osasco, né? Que tu publicou, eu acabei, né, participando assim numa introdução ali do livro, com entrevista da Daniela. Ali, por exemplo, tem ficção policial com ficção científica, né? Duas coisas juntas, né? Um cruzamento muito, muito legal. Mas já acabei atropelando um pouco, indo aí para a tua editora, para a Bandeirola. Me fala um pouquinho da Bandeirola. A minha vida de escritora está completamente nublada pelo brilho dos lançamentos da Bandeirola. Enfim, é muito interessante, assim. Eu fico muito instigada em ser editora, eu gosto do meu trabalho como editora, e eu acho divertido. Às vezes a literatura acaba sendo assim, você tem um compromisso, né, aquela coisa de escrever, e é um pouco mais pesada, e para mim a edição, ela é sempre um prazer, ela é muito ligada ao prazer, do que eu gosto mesmo. Então, a gente acabou de lançar o Curta Bandeirola, com 2 livros, que eu achei bem legal, a gente abriu uma seleção só para mulheres, do mistério e do fantástico, do insólito, né, com originais curtos, né, para inaugurar essa Curta Bandeirola. Então, a gente selecionou a Daniela Funes com o Êxtase Derradeiro da Vampira de Osasco. Osasco é uma cidade... Bom, a gente já está incorporada, é uma da grande São Paulo, né? Uma cidade industrial, muito... É que nem Guarulhos e Osasco são muito semelhantes, são 2 cidades nos extremos de São Paulo, muito ativas em indústria, hoje já mudou muito, né? Mas ela ambienta numa Osasco distópica, já passado nos anos, já completamente destruída, com problema grande de energia, de eletricidade, né, e problemas sociais, você tem os bairros, né, afastados, muito complicados em termos de trabalho, não tem solução para aquilo, as pessoas são muito pobres, com muitas necessidades, e como sempre,
né? Um bairro rico, né? Ali onde se instala a vampira, a Tina Vampira. E é muito legal o texto da Dani, porque assim, é um bang-bang, né? Como é que é um mistério, né? É uma ficção científica, é uma distopia e é bang-bang, né? Assim, não, então ela é uma delícia de ler, eu acho, e apesar de tudo, é profunda, porque faz questionamentos profundos em várias questões, né? E uma das ideias, porque assim, são duas autoras, a Giga Soares escreveu um outro livro, mais de mistério, né? E como é que faz para apresentar essas escritoras que estão iniciando, né, que estão na sua primeira publicação, apesar de serem muito boas, ninguém conhece o nome delas e tal. Aí eu fiquei encafifada, eu falei assim, fazer prefácio, mas que prefácio, cara, né? Prefácio é para outro tipo de autor. Aí eu pensei assim, vamos fazer uma entrevista, né? Vamos lá, vamos escarafunchar essas mulheres, né? Foi boa ideia, gostei. Eu gostei também. Então, é isso que é instigante na edição. A edição, se você pensa, ela é muito criativa, ela não tem fim, né? Então, para apresentar essas duas escritoras, essas duas mulheres, a gente fez entrevistas, né? Que eu acho que deu super certo, muito melhor do que um prefácio. Então, estou bem feliz. Aí eu achei que eu ia dar em primeira mão aqui, mostrar os livros, ia chegar hoje, mas aí a gráfica falou, não, vai chegar amanhã. Eu falei, sacanagem. Que pena, né? acontece. Gráfica demora um pouquinho às vezes. A gente tem que ter paciência sendo editor, não adianta, né? Normal. Às vezes já vi até em evento de lançamento e não está chegando o livro. Chegou o livro, né, cara? Nossa, mas eu, como editora antiga, eu só marco o lançamento depois que eu estou com o livro na mão. Macaca velha. Tem que ser. Coisa séria. Mas, pensando na tua editora, eu estava lembrando que tem desde de clássicos, que daí tu publicou também, até autores brasileiros, que também já são clássicos, né? Mas eu estava lembrando, acho que tu publicou um livro do Wells, né? Que eu me lembro que é o título A Ilha do Dr. Moreau, mas ele tem outro título, que é o título original, não é? A Ilha não é outro título. Porque assim, na época estava aqui no Brasil estava passando um filme, né, que era até com o Lugosi, em que o título era outro, não era Ilha do Dr. Moreau, né? Então, enfim, era uma edição muito antiga, a gente acabou aproveitando o título. Eu achei que vocês fizeram bem em botar a original. É claro que sempre deixando claro que é o mesmo, né, para a pessoa não comprar achando que é outro livro, não é o mesmo livro da Ilha do Dr. Moreau, mas ficou bacana. E quem fez esse livro, eu devo muito a esse livro, porque foi quem aproximou do Braulio Tavares, que para mim assim, é uma pessoa que é muito importante na ficção científica. Ele foi um marco na ficção científica nacional, né? Ganhou o prêmio internacional, foi um dos primeiros a ganhar um prêmio internacional, que é o Caminho, né, o prêmio de ficção científica da Caminho Editorial de Portugal, foi primeiro publicado em Portugal, para depois sair aqui no Brasil. Então, assim, foi ele, com a maior cara de pau, escrevi para ele, nunca tinha visto ele, nem conversado com ele, nem nada, escrevi, arrumei o e-mail dele, daquele assim, e escrevi, falei assim, aí, tudo bem, eu sou uma editora, só tenho 3 títulos e tal, estou no meu 3º título, eu quero publicar isso, mas assim, você já traduziu, já falou sobre isso? Ele, sobre H.G. Wells, eu sempre tive mais o que dizer. Eu falei, muito bem. E aí a gente começou uma parceria muito legal. Primeiro que eu sou muito admiradora do trabalho dele, né? E ele trabalha extremamente bem. Eu, como editora, eu fico muito tranquila quando o livro é dele, ou que ele traduziu, ou que ele apresentou. Assim, realmente eu tenho muito pouca coisa para interferir, entendeu? Não, ele realmente me entrega uma... O Braulio é sempre um dos grandes nomes, né, da área do policial, da área da ficção científica. Eu tenho a honra de ter tido um prefácio escrito por ele no meu livro Comboio de Espectros, olha só que sorte a minha. Né? É legal mesmo.
quem quer pesquisar sobre isso, ficção policial, né, tem que ir atrás e ver as obras do Braulio ali. Eu acho que tu publicou, foi o Mundo Fantasma, que eu acho que são artigos, né, do blog que ele tinha, né? Eu acho que ele ainda tem o blog, Não, né? são contos. São contos? Mundo Fantasma. Eu achei que eram os artigos do Mundo Fantasma. Tu vê, ó, não sabia ainda. Ele tem a Espinha Dorsal da Memória, que a gente publicou, que é esse que ganhou o prêmio, né, em Portugal, e publicamos na mesma época Mundo Fantasma. O Mundo, assim, vamos dizer, a Espinha Dorsal da Memória, ele escreveu na época de 1989, 90, então é o Braulio, né, deslanchando para uma publicação madura, né, ele já não era moço, assim, mocinho e tal, mas era uma estreia, já tinha publicado livros de poesia, enfim, já tinha outras coisas, era jornalista já reconhecido, então publicou A Espinha Dorsal da Memória, e é um marco mesmo na ficção científica nacional. E o segundo livro que ele publicou foi Mundo Fantasma, com contos, vamos dizer assim, se a Espinha Dorsal da Memória tem muita técnica e muita emoção, né, é uma coisa interessante e muito marco, né, na ficção científica nacional. O Mundo Fantasma é do insólito, da criatividade, de um autor mais maduro, mais ligado a Borges, mais ligado, mais cabeça. Interessantíssimo, assim, entendeu? Ele coloca um conceito. E eu aqui desinformado, porque eu li o Mundo Fantasma, vários artigos dos blogs ali, eu não é do blog. Que maravilha. Já não, são contos assim, assombrosos eu falei, como é que ele pensou isso, cara? Entendeu? É de uma criatividade e uma construção tão interessante que você fica pensando mesmo, sabe? Bom, enfim, é só lendo mesmo, tem mais um dele também, né? Que eu acho que minha memória está fraca, mas é sobre policial também, literatura policial. Esse eu não lembro. São sobre na Bandeirola. Ele é intelectual completo, é músico, compositor, poeta, etc., e um antologista e um tradutor de mão cheia. Então, como tradutor, assim, é irrepreensível, é impressionante. Ele Crimes Impossíveis, agora que eu me lembrei, Crimes Impossíveis. Ele traduziu as principais obras da ficção científica estrangeira, tem a tradução do Braulio, né? E são brilhantes mesmo, assim, não é por falar. E para a Bandeirola ele fez Crimes Impossíveis, que é uma antologia que não existia o tema aqui no Brasil, nas prateleiras brasileiras não existia, que são os crimes de quarto fechado. Os crimes de quarto fechado é um gênero, um subgênero muito tradicional, né, que tem no mundo todo. Mas aqui no Brasil, vamos dizer, as publicações são poucas, e não tinha, mesmo nas publicações estrangeiras, não tinha uma antologia. Eu acho que assim, o Carlos Orsi, que tem um escritor daqui da gente, brasileiro, etc. e tal, que tem contos do crime de quarto fechado, que eu lembro ele agora de imediato, porque também a memória, né, dá seus problemas. Mas ele é um dos poucos escritores nacionais que tem contos do crime de quarto fechado. E o Braulio fez essa antologia, organizou essa antologia, traduziu e apresentou. Então, assim, é um documento interessantíssimo, porque ele pegou os clássicos, os escritores que iniciaram esse gênero no final do século XIX, apresenta, traduz, enfim, contextualiza, e a gente sai enriquecido da leitura, e além de uma diversão muito, muito interessante, porque são charadas, são coisas para a gente pensar, né, cada conto. Sim, então, quem deixou a sementinha para nós foi o Edgar Allan Poe, com os assassinatos da Rua Morgue, lá, Crime do Quarto Fechado. Para quem gosta, quem não leu, tem que ler ali. Ele começou aí essa linha que vira um subgênero dentro do próprio policial, né? Que é muito exatamente. Exatamente. E aí foi esse, né,
Os Crimes da Rua Moura, e a gente ficou discutindo, eu e o Braulio, se valia a pena colocar na antologia, porque assim, ele tem várias traduções, ele está em domínio público, ele é facilmente encontrado. E a gente ficou discutindo, mas faltar justo esse, foi o que iniciou, falou, bobagem que a gente vai se repetir com esse, né? Mas tem outros completamente inéditos, esse a gente repete, porque vale super a pena, foi o que deu, um dos que deu o pontapé inicial, né? Mas tem outros até mais antigos do que ele, viu? Né? Nessa antologia. É bem legal mesmo. Maravilha. Que mais que eu... Sandra, conta para nós o seguinte, já tem aí a Catarse novo vindo, não tem? Final do mês. Pode contar sobre meu isso? Meu coração já fica assim, ó, ai, Catarse, pelo amor de Deus, que dá muita ansiedade o Catarse, né? Final do mês, a gente está entrando com 2 títulos, um do Jorge Amaral, eu vou aqui pegar o título, porque esses caras botam os títulos quilométricos e interessantíssimos. É um estranho tão familiar, teorias e reflexões sobre o estranhamento na ficção. Vou pensar, é a nova série que está inaugurando, que é Bandeirola, Ensaio e Crítica, porque eu pensei o seguinte, tem vários livros de teorias sobre o insólito, a ficção científica, sobre esse mundo do mistério e do insólito. Tem, dispersos em tudo quanto é editora. Então, eu decidi assim, não, eu quero juntar isso, porque, assim, para a gente ter uma boa produção literária no gênero, a gente tem que também pensar esse gênero, a gente tem que ver, estudar de onde ele veio, para onde ele vai, enfim. Então, é isso que eu penso. Assim, são livros de não ficção, são ensaios, são críticas, mas palatáveis, um texto absolutamente direto, que não precisa ser acadêmico para entender, então, um escritor, um leitor comum que quer conhecer as entranhas do seu gênero, enfim, vai ter uma leitura prazerosa, né? Então, assim, não existe texto difícil para uma boa editora, né? Você tem que trabalhar o texto para a pessoa entender de primeira, assim, e sair acrescentado. Então, essa coleção é com esse pensamento. Então, o Jorge Amaral, ele é doutor, ele está fazendo doutorado, não é doutor ainda, está fazendo doutorado, sempre na linha de ficção científica. Ele é um cara ligado à psicologia, né, às letras, à ficção científica, né, tem alguns livros publicados, e ele aqui é um texto mais de pensar, de não ficção, então é estranho, tão familiar, que tem tudo a ver com a ficção científica, teorias e reflexões sobre o estranhamento na ficção. E a ideia, o mote é assim, não repetir tudo como sempre foi, né? É o estranhamento na literatura. Como é que você quebra o pensamento padrão? Como é que você pensa numa nova vida, em coisas que vão existir, ou que existem, ou que deixam a gente muito sem chão, como agora, com as coisas todas que a gente não podia abraçar, que a gente não podia sair de casa, são situações estranhas, que quebram a situação familiar. Então, o Jorge vai pegar historicamente, do final do século XIX, e trazer aqui até o Antropoceno, os principais pensadores desse período atual, discutindo o estranhamento na ficção científica. E, assim, historicamente e hoje em dia, né? Então, é muito interessante, né? Todo o caminho que ele percorre, e agora ele chega no Antropoceno, a pensadoras como Anna Tsing, o Bruno Latour, a Donna Haraway, quer dizer, todo mundo está produzindo muito agora, pensando, né, a crise climática, né, toda essa situação atual que a gente vive, pensando o futuro também. Né? Perfeito, que legal. E isso ligado à ficção científica, à literatura, né? E né, vai ser um lançamento duplo. O outro é um livro do Braulio, também, Não Ficções, em que ele também é ensaísta, ele é um brilhante ensaísta, então ele pega os artigos
que foram publicados em fanzines, em jornais, em revistas, e ele selecionou algumas publicações, e a gente está lançando, são 25 artigos. A apresentação é do André Cáceres, que é um jornalista que trabalhou muito no Estadão, com as principais entrevistas com os escritores de ficção científica. Ele faz a apresentação desse livro, e o Braulio, ele pega uma coisa aqui, outra ali, e faz assim, é muito interessante. Então, por exemplo, ele vai discutir Tolkien, e vai discutir Guimarães Rosa, e os seus personagens, e mostrar pontos de confluência. Então, é o Aragorn e o Riobaldo, é o Frodo e o Riobaldo, é da Terra-média ao sertão, né? Então ele pega assim as coisas assim de lá de fora, que parece que assim, aquele mundo da fantasia completamente, né, externa, gente, e pega aqui o Guimarães Rosa, né? E faz as confluências, né, entre personagens e narrativas. É muito interessante. Faz a gente pensar, cara, como é que eu não pensei nisso? O tempo todo a gente, nossa, como é que ele faz isso? Ele, por exemplo, ele pega a ficção científica e o cordel, né? Então ele faz outras amarrações, né, no cordel. Ele pega folhetinha e analisa, ele trabalha o tema da literatura hard e soft, a literatura de entretenimento e a chamada grande literatura, enfim, são temas, ele não foge à briga, ele pega temas polêmicos, né, bota a mão na massa, e a gente sempre sai acrescentado. Então é isso que eu penso, na coleção Bandeirola Ensaio e Crítica, é assim, então, e chegam para a gente, que interessam, e a gente sai acrescentado sempre. Não, e ótimo que quando a gente fala em ficção científica, fantasia, a gente em geral vai pensar daquilo que está vindo de fora, mas aqui também a gente já está há algum tempo produzindo muito nessa área. Principalmente, assim, desde os anos 2000 tem um boom de produções, né? Antes disso já existia também, mas não tanto, né? E aí é que vale, né, a gente fazer essas relações, né? E mostrar que aqui também tem, né, literatura fantástica, né? E que pode ser analisada com certeza academicamente, né? Ótimo. Muito bom escutar tudo isso de ti, Sandra. Empolgado aí com os lançamentos que vêm, com os livros que tu já publicou e eu ainda não tenho, né? Então tem muita coisa aí para gente fazer. E, bom, a gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo e quero te agradecer muito por ter vindo aí ao canal, né, e ter falado um pouquinho sobre o teu trabalho, né, tanto de escritora quanto da editora. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Duda. Obrigada, viu? Um abração. Pessoal, fiquem atentos aí, este ano vai ter a Odisseia de Literatura Fantástica presencial em Porto Alegre, em dia 7 e 8 de outubro. Um abração aí tentacular para todos e todas. Até mais. Tchau, tchau.